Olá, boa noite. Já estamos aqui para estudo caseiro, né? Tem essas particularidades. Bom estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar de um momento muito legal. É uma passagem, né, do famoso Sermão da Montanha, que chamam de as bem-aventuranças. Mas, acima de tudo, é um momento assim, de muita reflexão. Então vamos iniciar o nosso encontro, o nosso trabalho, rezando um Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por sinal, o Pai Nosso, ele veio até nós no famoso Sermão da Montanha, né? Sermão do Monte. Hoje nós estamos no capítulo 7 e vamos falar do item 12. Né? Então é um texto, é um comentário do Evangelho de Mateus, se não me engano, isso mesmo, Mateus, exatamente. Tá? Um comentário de Adolfo, bispo de Argel. Certo? Então é um comentário do nosso Adolfo. Né? Foi feito em 1862. Então, item 12. Ele começa a dizer: homens, porque lamentam as desgraças que colocaram sobre suas próprias cabeças. Não fiquem espantados se a taça da maldade transborda por toda parte, uma vez que desprezaram a santa e divina moral do Cristo. O mal-estar torna-se geral. A quem culpar, senão a vocês mesmos que incessantemente procuram destruir-se uns aos outros? Não poderão ser felizes se não forem bons entre si. Como a bondade pode conviver com o orgulho? O orgulho, eis a origem de todos os males. Trabalhem para destruí-lo, se não quiserem que suas consequências nocivas se mantenham para sempre. Adotar a lei do Cristo como regra invariável de conduta é um meio infalível de combater o orgulho. Mas, infelizmente, a lei que ele veio ensinar tem sido rejeitada ou mal interpretada. Por que dão tanta importância para tudo que brilha e encanta aos olhos, em vez daquilo que toca o coração? Porque desprezam os verdadeiros valores, muitas vezes escondidos nas coisas simples, e fazem do viver na riqueza o único objetivo de suas vidas. Quando um rico, cheio de vícios, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas se abrem, todas as atenções se voltam para ele, enquanto que para o homem de bem que vive do seu trabalho, dificilmente alguém se digna conceder uma simples saudação. Quando a consideração dispensada a alguém é medida pelo ouro que ele possui, ou pelo nome que ostenta, que interesse pode ter essa pessoa em corrigir seus defeitos? Seria bem diferente se o vício dos ricos fosse combatido pela opinião pública com o mesmo vigor que é combatido o vício dos pobres. Entretanto, o homem orgulhoso é tolerante para com tudo que nos satisfaz. Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizem vocês. Sem dúvida, mas porque deixar que as necessidades materiais prevaleçam sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu irmão?
A sociedade está sofrendo hoje as consequências disso. Não se esqueçam que tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu limite, é indício de queda próxima, pois Deus nunca deixa de castigar os arrogantes. Se às vezes ele permite que os orgulhosos subam, é para que eles tenham tempo de refletir e procurem se corrigir. Porém, se eles não se corrigem, Deus os adverte, de tempos em tempos, com golpes que são desferidos contra seu orgulho. Mas, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Assim, quando o orgulho atinge um determinado limite, Deus intervém e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre da raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma novamente a coragem apesar de tudo. Em sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio a seus males, uma ajuda inesperada à sua aflição. Abre os olhos à luz, aqui estão as almas daqueles que já desencarnaram e que vêm chamá-los ao cumprimento dos verdadeiros deveres. Elas dirão a vocês com a autoridade da experiência que possuem, o quanto as vaidades e as grandezas de sua exigência passageira são pequenas diante da eternidade. Essas almas dirão também que no mundo espiritual será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra. Que aquele que mais amou a seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra que abusaram da sua autoridade serão obrigados a obedecer a seus servidores. Que a caridade e a humildade, estas duas irmãs que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se conseguir o perdão diante do Senhor. Muito bem. Então esse foi o Evangelho, ditado em 1862, mas muito em sintonia com 2020. Bom, vamos aos nossos comentários. Há desgraças, logo no começo, o Adolfo começa falando das desgraças de cada um. Então, desgraça é uma palavra muito forte, muito comum para a época em que o Evangelho foi escrito. Mas nós podemos hoje atualizar essa expressão para dificuldades. Então, o Evangelho ele vem para trazer luz, como ele foi falando já na conclusão da sua narrativa. Mas, acima de tudo, nós não devemos fugir da realidade. E também não precisamos caprichar na dramatização, porque o Evangelho ele não é para isso. Ele é luz, ele é muito transparente. O objetivo dele é alcançar, confortar. Então, meus amigos, hoje nós podemos falar que todos nós temos as nossas dificuldades. Cada um tem a sua. Certo? E de quem é a culpa dessas dificuldades? Que nós passamos. Então, muitas são construções do nosso passado. Eu venho batendo muito isso nesses nossos encontros. Muitas são heranças das nossas ações, dos nossos desatinos. Então, é assim que essas dificuldades elas vêm para nos limitar, elas vêm para nos ensinar. Certo? E, acima de tudo, essas dificuldades elas nos colocam mais mansos. Aqueles que verdadeiramente cultivam a humildade, que é o nosso grande tema de hoje, é falar da humildade. Então, aqueles que de fato encontram na humildade a força para superar, aqueles que olham para o outro e veem que eu estou com essa dor, eu estou com essa limitação, estou passando por isso, mas quando eu olho e vejo que outro está pior do que eu, então vem aquele conforto. Não é que a gente vá se segurar na desgraça alheia, não, de forma alguma. Então é a gente ver
que tem ainda aqueles que sofrem muito mais do que nós. Certo? Então, nesses momentos, a gente deve buscar essa compreensão, essa força, a resignação. Tá? Então, o Evangelho faz um convite muito importante de sermos bons uns para os outros. Mas a pessoa que está passando por uma necessidade, ela não tem humildade, ela não chega até um outro para pedir ajuda. E muitas vezes as pessoas percebem que aquela pessoa está precisando, mas pela forma como a forma de ela agir, de ela conviver, de ela se relacionar, ela inibe a aproximação da ajuda. Tá? Porque aquela pessoa, ela não é humilde. Vamos nos lembrar que a humildade, ela não se refere somente à parte financeira, ela se refere a muita coisa. Ao comportamento, à ação. Porque a educação, tá? Então, não é porque a pessoa é pobre que ela precisa ser mal educada, suja, que dizer muito isso. Então, a humildade, ela vamos falar lá na frente, que ela anda de mãos juntas com a caridade, Adolfo chama elas de irmãs, né? Nesse momento, né, da pandemia, o nosso país está sofrendo, a nossa cidade, eu vi há pouco no noticiário, é aquela onde proporcionalmente está acontecendo mais ocorrências em todo o Brasil. Certo? Então vamos muito precisar uns dos outros, principalmente dentro do nosso lar. Certo? A lei do Cristo, né, ela vem sendo, né, menosprezada. Porque o Cristo, exemplo de humildade maior, ele combatia o orgulho, a ambição. E esses males, esses venenos, esses vírus, que já existem de longas datas, se eles não forem destruídos dentro de nós, eles vão nos destruir. É só uma questão de tempo. Não é se, é quando. Tá? Então, muitas doenças cardíacas, muitos cânceres, são contraídos a partir de uma questão emocional. Às vezes, uma pessoa que não consegue se controlar, uma pessoa que se irrita, que briga com facilidade, aí depois essa pessoa está isolada, essa pessoa às vezes ela vem, faz um exame de consciência e ela se arrepende. Mas o estrago é tão grande que ela não tem a humildade de chegar naquele ofendido. E aquilo fica corroendo lá por dentro. Às vezes é o marido que diz ou faz uma grosseria com a esposa. Às vezes é o filho que faz com o pai, com a mãe. Tá? Mas às vezes é na relação de trabalho, na vizinhança, com outro parente mais simples. Né? Então, vamos ter muito cuidado em combater dentro de nós essas doenças. Certo? Outra coisa que o Adolfo chama a atenção é sobre a importância que muitas vezes algumas pessoas dão a coisas materiais. Ele fala aquelas coisas que têm um brilho passageiro, ao invés de valorizar, aquelas que são verdadeiramente sólidas, construtivas na nossa vida para melhor. Certo? Então, nesse momento em que estamos vivendo de recolhimento, estamos falando muito do recolhimento social. Mas todos nós estamos contando as moedas na nossa bolsa. Então, até agora, eu não tenho notícia de alguém que esteja esbanjando. De jeito nenhum. Então, estamos aprendendo a ver o valor do dinheiro. Então, alguns estabelecimentos comerciais, tentando tirar vantagem do momento, estão aumentando. E esses aí já vão ficando na nossa lista negra. E notícia ruim corre ligeiro. Então, quando dizer que determinada mercadoria em tal comércio está custando tanto, a notícia se espalha, hoje com as redes sociais, essa pessoa já vai ficando discriminada. E devemos fazer isso, procurar aquilo que está mais barato. Então, nesse momento, estamos incentivando muito o comércio do bairro. Tá? Então, aqui não é o Evangelho, né? O Evangelho, quando ele, muitas vezes, inclusive nos próprios sermões, nas igrejas, nas pregações dos pastores, existe essa preocupação de se fazer, né,
um chamamento, uma aproximação desse texto para o dia a dia das pessoas. Então essa humildade ela tem que partir também daquele que vende alguma coisa, um serviço, uma mercadoria. Então isso é muito importante. Então o orgulho, a ambição, como eu falei um pouquinho antes, eles precisam ser combatidos. Então aquelas pessoas que não tirarem as lições dessa pandemia, eu venho fazendo uma pesquisa com vários médios da nossa casa, alguns médios de outras casas, sobre a visão, né, desse momento pelo lado espiritual. O que os espíritos têm a nos dizer sobre isso? Então, de uma maneira geral, é consenso que, conforme seja a transformação da humanidade, como a humanidade vai se comportar, o futuro, uma segunda onda desse vírus, ela já está acontecendo em alguns países, vai ter um efeito ameno ou um efeito devastador. Então já vem sido dito também que algo chamado as frequências altas, o bom pensamento, a oração, a boa ação, né? Como eu falei antes, a pessoa que ela é, digamos, agressiva, que ela é estúpida, né? Ela descarrega dentro de si um monte de veneno, então isso não tem uma boa vibração. Então essa pessoa vai fazer o quê? Vai estar alimentando o vírus, né? Por falar em alimentar, né, uma coisa ruim, vou relembrar aqui, né, um velho pensamento indígena das tribos americanas, né, onde haviam dois guerreiros, né, lutando, e um índiozinho, um garoto, ao lado do seu pai, também um guerreiro forte. O índio pergunta: meu pai, por que esses dois guerreiros estão assim se confrontando, gente da nossa gente, gente do nosso sangue? E o pai, ao invés de responder direto à criança, né, fazia como Jesus, deixava uma lição. Né? Então, era assim que Jesus usava as parábolas. Então, Jesus não dizia só sim ou não. Não é que ele gostasse de enfeitar a conversa, porque no que ele deixava um ensinamento, né, aquilo ia se perpetuar por mais tempo. Então, aquele ensinamento tinha onde mais se amparar, mais se resguardar. Então, o pai responde para o filho, diz: meu filho, nós trazemos dentro do nosso coração um lobo e um cordeiro. Sobreviverá aquele que nós alimentarmos. Então, assim são essas coisas ruins que todos nós já passamos por alguns momentos, e muitos, graças a Deus, já se desfizeram desse lixo tóxico, mas algumas pessoas não. E essas pessoas, com esse lixo tóxico, vão turbinar o vírus que vai estar incubado dentro delas. E aí a reação realmente talvez não seja boa. Muito bem. E nesses, eu falando da gente contar as moedas, né? Então nós passamos a identificar muitas coisas supérfluas na nossa vida, tá? Tanto de consumo como de comportamento. Então que saibamos sair dessa com uma boa faxina. Tá? Uma outra coisa que quando se fala de humildade é que a gente chama também uma outra palavra com letras semelhantes, humilhação. Muitas vezes, algumas pessoas, ele fala aqui no texto, de situações onde algumas pessoas, mesmo pessoas moralmente devedoras, recebem mais atenção do que aquele trabalhador humilde, honesto, que vive do seu trabalho para o seu lar e para a sua família. Né? E certa vez eu presenciei num banco uma cena bem interessante. Eu estava numa fila, havia mais à frente um cidadão chinela, vestido humildemente, né? E atrás dele havia uma outra pessoa, toda pronta, camisas com as mangas abotoadas, né? Passada dentro da calça, com a pasta na mão, e a agência já estava perto de encerrar. Então só havíamos praticamente nós três aguardando atendimento. E aí esse cidadão mais humilde era o primeiro da fila. Então haviam dois caixas ainda trabalhando. E
um dos caixas pegou, né, chamou a pessoa que estava pronta. E a pessoa, pelo que deu para perceber, não era conhecida daquele caixa. Né? A pessoa assim, olhou para trás, olhou se não era comigo, eu digo, não. Aí o caixa, é você mesmo, vem cá. Quer dizer, chamou o cara que estava bem pronto, enquanto que a vez era do mais humilde, certo? Então esse tipo de situação de discriminação, infelizmente no nosso século XX ainda existe, né? No ano de 2020, século XXI, nós já passamos do 20. Né? Então, veja bem, né? Então nós devemos nos livrar dessa decadência moral. Eu na palestra que eu fiz sobre os aprendizados, as reflexões do recolhimento que eu fiz no domingo atrasado, né? Um espírito que está trabalhando junto a esses desencarnados, né? Essas pessoas que estão desencarnando aí com o coronavírus, e ele falou da nossa decadência, que o mundo está muito decadente moralmente. Ele falou de uma forma muito, muito triste, até chateado. Poxa, vocês não se emendam, né? Então aqui no Evangelho, o Adolfo traz também essa reflexão sobre essa questão da decadência moral. Né? Então o bom senso está sendo deixado de lado, a razão está ficando de lado. Então o supérfluo, a ambição, o egoísmo, a ganância, certo? A luxúria, então todas essas coisas, né, estão substituindo o bom senso, a razão, quando são as coisas, quando são as placas indicativas do caminho deixado por Jesus. Tá? Então hoje a sociedade ela sofre essa consequência dessas suas construções nefastas. Vejam vocês que essa infecção está alcançando o mundo todo. Tá? Inclusive, ontem eu conversava com a minha esposa que a infecção já chegou na longínqua ilha de Páscoa. Né? Então, um lugar que existe no fim do mundo. Tá? Então, a gente está lá. E chega uma hora, né, que Deus se irrita, ele tem paciência. Né? O Frei Nazário foi um frei que fez a minha primeira comunhão lá de Capuchinho. Né? Desencarnou em Sobral, terminou seus dias de vida por lá, ele era do Icó. E Nazário dizia para minha mãe, Rosinha, ser bom é bom, mas cansa, gente. Se Deus está acima de Jesus, né? Se Deus, será que ele não vai se cansar? Então Jesus, o Filho de Deus, que veio nos trazer, nos aproximar mais um pouquinho dessa grandeza, né? Jesus no Evangelho nos mostra que várias vezes ele perdeu a paciência. Né? Então não vamos abusar, não. Então nesse momento, muitas pessoas estão sendo enviadas para mundos distantes. Isso é a chamada transição planetária, tá bom? Então o que é isso? Acabou a bondade, a paciência dessas pessoas aqui nesse mundo. São pessoas que não se emendam, como a gente costuma dizer. Então a caridade e a humildade são duas irmãos que andam juntas, são virtudes eficientes, certo? O doutor Sérgio Lopes, né, ele escreveu um livro muito bacana chamado O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. Eu não vou mostrar aqui a capa porque eu fui olhando os outros vídeos, estava um desastre. Então logo na abertura ele fala que a humildade, né, é um significado que é uma virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza, mas ela se refere também à modéstia. Tá? Então, o doutor diz que no senso comum, né, a humildade é entendida como uma característica de submissão daquele que se coloca aos baixos dos outros, mas isso é um equívoco, tá bom? A origem da palavra humildade é uma pessoa que possui lucidez na sua natureza mais básica, pois na derivação da palavra, na construção dela, ela deriva de uma palavra humus, que está ligado à terra. Então, nesse livro, o Dr. Sérgio Lopes faz uma correlação do Sermão do Monte, da parte das bem-aventuranças, porque o sermão não só é isso, ele é muito abrangente. Ele diz que
essa passagem que nós discutimos hoje, né? Bem-aventurados, né, os pobres, os humildes, ela se refere ao chakra base. Então a base está dizendo tudo, é o alicerce, é a nossa sustentação. Então, a partir do momento que nós temos a humildade, aquele contato com a nossa origem, que nós vamos subindo devagarzinho, mas com o nosso pezinho no chão, a gente tem a certeza de chegar lá em cima mais despreocupados, né? Aliás, com menos preocupados. Tá? Então, a palavra humildade, na sua acepção do nosso evangelho, né? Ela tem a ver com essa situação. Ele diz aqui que se pegarmos a figura da escalada, né, de uma montanha, por analogia, poderemos comparar a uma viagem interior. Aquela introspecção, aquele tempo que nós tanto precisávamos e agora estamos tendo. Certo? Então, a gente aprende no catecismo chamar isso de o quê? De exame de consciência. Né? Uma reflexão no espiritismo nós chamamos de uma viagem interior introspectiva. O início na base do monte indica o começo de tudo. A escalada com os necessários esforços para a subida, indicando o avanço difícil, mas indispensável para alcançar as alturas. Então, nessa analogia aqui do Dr. Sérgio Lopes, isso são as dificuldades da nossa vida. Aquelas coisas que nós vamos deixando para trás. Aquilo que parecia interessante vai perdendo o interesse. Aquelas coisas que tinham um brilho maior, né, como o Adolfo diz no Evangelho, já não brilham mais como antes. Aquele perfume já não tem mais, né, o mesmo aroma, a mesma fragrância, ele já não mexe conosco como antes. Certo? Então são essas descobertas que a gente vai fazendo, porque quando você vai subir na montanha, a pé, né, você vai apoiando aqui, apoiando acolá, se machuca, a gente soa, mas isso é muito bom, porque nós vamos subindo e vamos tendo tempo de observar a nossa escalada. O cume é o ponto da chegada, de onde a visão pode abranger todo o percurso e toda a paisagem. Então, quando chegamos lá em cima, podemos olhar por trás, com a nossa humildade, e a gente vai perceber tudo aquilo que nós caminhamos, todas as nossas conquistas, todas as nossas quedas, né, nossas derrotas, nossas fracassos, mas acima de tudo a nossa perseverança de alcançar o cume, né, isso jamais deve ser perdido. Então ele diz que na base a visão é limitada, de cima tem-se a visão completa. E aí, nessa subida da montanha, é muito importante quando a gente já conhece o caminho, quando tem umas placas indicativas. E essas placas nós podemos ter como sendo o Evangelho de Jesus. Né? Então, essas lições poderosas, elas nos ajudam a fazer essa escalada de uma forma mais tranquila. Certo? Nós já estamos pertinho de terminar. Certo? Eu copiei aqui também de um livro do Rodolfo Caligari, O Sermão da Montanha, quando ele diz que Jesus estabelece um caminho a ser seguido e que pode elevar a humanidade, né, ainda presa no primitivismo. De fato, muitas pessoas agem como aqueles homens que eram praticamente umas feras vivendo nas cavernas. Né? Então, o Evangelho de Jesus ele pode elevar essa humanidade tão atrasada a um outro nível, a um outro patamar moral, onde nós podemos viver melhor, onde nós podemos viver de forma mais compreensível, mais solidários uns com os outros. Okay? Então, a humildade do Evangelho de hoje, ela se refere àqueles que têm a humildade espiritual, aqueles que têm a humildade de amar, de reconhecer o seu próximo. Então, são bem-aventurados, o Caligari diz o seguinte, que são bem-aventurados porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas fazê-los a lutar por aquilo que lhes falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. A pessoa humilde, ele reconhece as suas
fraquezas, as suas necessidades. O orgulhoso, ele acha que ele já tem tudo, que ele não precisa de nada e que ele tudo pode sozinho. Tá bom? Então sejamos esses humildes de espíritos a que Jesus se refere. Voltando a lembrar que quando ele recitou as bem-aventuranças, né, pelas traduções originais dessa passagem, ele estava dizendo avante, né, sigamos em frente. Gente, muitos boa noite, estou vendo aqui, né? Alguns puxam conversas, então, como é ao vivo e eu fico pegando um livro, o outro, a gente, para não perder o fio da meada, eu acabo não conversando com vocês, mas todos estão no meu coração. A Casa de Miramês está sempre aberta a todos vocês. Vocês podem mandar mensagens por aí, pelas redes, né, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, lembrando que esses nossos evangelhos eles ficam gravados no YouTube, tá? Para que possam servir. E vejam vocês que interessante. O tempo já está aqui passando, né? A gente conversa só meia hora, mas eu queria contar um fato rapidinho para vocês. Eu falei nessa semana já que pela ausência das casas espíritas, algumas pessoas estão passando sofrimento. Então, tem uma pessoa que está tendo episódios aparentemente, né, de corporação mediúnica, sem ser espírita, e está internada no hospital psiquiátrico. Ela realmente está precisando do tratamento clínico. E aí, né, essas pessoas, elas não são, a família, elas não são espíritas, mas eles perceberam uma certa semelhança com isso. E eu recomendei a eles que ficassem procurando esses evangelhos que nós estamos fazendo. Então, com certeza, na hora que esses vídeos são passados, são exibidos novamente, essa nossa conexão se junta e quem quer que esteja assistindo, com certeza vai levando um pouquinho da nossa pulsação, de todos nós, não só minha, mas de vocês também, ok? Então vamos nos preparar para o nosso encerramento, né? Desejando muita luz, muita paz, principalmente a todos que estão precisando mais nesse momento. Procure manter a paz, o equilíbrio, a oração, certo? Então vamos elevar os pensamentos a Jesus e encerrar o nosso encontro com o Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males. Boa noite a todos e um cordial abraço. Fiquem com Deus.